Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Diga isso, em vida. Em vida. Por um só Jesus Cristo. O que ele está dizendo para nós aqui? Que se pelo pecado de um homem a nossa autoridade foi quitada sobre a terra, pela graça abundante do sacrifício de um homem, essa autoridade ainda em vida seria restaurada. Aleluia. De maneira que o versículo que eu li para vocês no princípio, e que diz que se fomos plantados com Ele na semelhança da sua morte, também seremos na semelhança da sua ressurreição. Jesus, Ele morreu como um servo, porque Ele morreu servindo a cada um de nós. Mas ao terceiro dia, na Páscoa, Ele ressuscitou. Mas Ele não ressuscitou como um cordeiro. Ele ressuscitou, não ressuscitou como um servo. Ele ressuscitou como um rei. Aleluia. Aleluia. E se na forma da sua morte, meu amado, nós nos entregamos e morremos, a velha natureza fica, e um novo homem nasce e passamos pelo novo nascimento, então eu quero dizer para você também que nós temos o direito de, junto com Ele, reinarmos ainda em vida. De maneira que a Páscoa, ela não representa a ressurreição de Jesus, mas o que é a ressurreição representou para nós. No momento que esse homem ressuscitou, no momento que Jesus ressuscitou, a autoridade para dominar, a autoridade para governar, a autoridade sobre a sua vida foi restaurada, e o nome de Jesus é absoluto sobre a sua vida, para que você reine em cada área da sua vida, para que você reine sobre o seu casamento, e não mais a tribulação reine dentro da sua casa. Você não pode permitir que o diabo seja mais forte, porque ele não detém a autoridade que está sobre você. Meu irmão, eu vou te dizer algo que pode parecer fácil de dizer, mas eu quero que você entenda que é sim, porque é realidade. O diabo, ele só domina em áreas que a gente permite, porque a autoridade foi resgatada naquela cruz. Naquela cruz a herança foi transmitida. Aleluia. Mas no dia em que ele ressuscitou, a autoridade foi restaurada, e na semelhança da sua ressurreição, nós também reinamos com Ele. Você também reina com Jesus Cristo sobre essa terra, amém? Você reina sobre as suas finanças. De uma forma bem simples. Deus estabeleceu princípios. O dízimo é um princípio, e ele nos protege. O diabo, ele perde a autoridade de tocar naquilo que é seu no dia em que você se torna um dizimista. Agora Deus, ele nos deu o poder de multiplicar o que está na nossa mão. Porque na nossa mão, pastor, ele põe a semente. E quando nós trazemos a mão dele, que é o multiplicador, ele dá graças e ele distribui. A terra, ela é a extensão do reino de Deus. Foi ele que criou. E quando Jesus nos ensinou a orar, ele não pediu que a gente orasse para ir para o céu. Ele não disse: Senhor, orais assim, levai-me, Senhor, rapidamente ao céu. Não, ele disse: seja na terra como é no céu. Por que nós falamos a língua portuguesa no Brasil? Porque é no Brasil como era em Portugal. Nós temos que aprender a falar a linguagem dos céus. Glória a Deus. Nós temos que aprender que o nosso rei, ele foi. Mas pastor, ele está vivo. Claro, meu amado, a herança, ela se transmite quando o dono está ausente. Jesus não está mais na terra, ele se ausentou e ele subiu aos céus. Ele enviou a nós o Espírito Santo, mas ele delegou a você a autoridade para dominar.
Você tem que expulsar o diabo da tua casa com autoridade, tomar tua esposa pela mão, parar, meu irmão, de quebrar o pau todo dia, parar de brigar, parar de permitir que a contenda entre vocês e comece a fazer picuinha de um com o outro. Você tem que pegar autoridade. Um dia eu peguei minha esposa assim, põe a mão na minha cabeça, eu vou botar a mão na sua, e a gente ministrou libertação um no outro, dizendo: sai de nós contenda, porque tinha uma mula plantada nela e um jumento em mim, meu irmão. Mas daquele dia em diante nosso casamento mudou. Lá em casa, meus filhos são pequenos, mas às vezes eles entram em umas situações assim difíceis de desobediência, e a gente abre a campanha da obediência. 1 semana de oração no pé da cama. Eles entram num propósito com a gente, nós vamos lá e oramos. O que eu estou ensinando? Exercer domínio. Amém. Quando alguém está enfermo, minha filhinha de 5 anos, papai, eu vou orar por você. Ela pega o óleo, ela abre. Ela não está brincando de ser pastora, mas ela vê a gente fazer isso todo dia. Seus filhos não foram diferentes, pastor. O Fernando não se tornou o grande homem de Deus que é do nada, porque teve no Senhor uma referência. Eu também quero assim nos meus filhos. Eu quero ver meus filhos celebrando, sabe, do meu lado, na obra. Amém. Samuel, a Débora fazem isso, eles oram pela gente. Por quê? Porque isso é o domínio. Essa geração está nascendo, entendendo que há um outro nível de autoridade. Aleluia. Aleluia. Mas nós reinaremos em vida. Aleluia. Em vida. Amém. Por causa de Jesus. E quando você celebra a Páscoa, você celebra a restauração do domínio sobre os peixes, sobre as aves, sobre a terra, amém, sobre todas as coisas. Glória a Deus. Você não para de orar pela tua casa, não para de orar pela quitação das tuas dívidas, não para de orar, meu irmão, porque você tem domínio. Deus vai mudar o sistema, Deus mexe no computador, Deus faz uma loucura só para te abençoar.